Oi, aceleradas! Eu tirei férias, então você já deve estar com saudade desse podcast que você não consegue ouvir na velocidade 2. Hoje, além de uma acelerada, você ganhou um bônus! Você agora tem duas pelo preço de uma, que ainda é de graça no Spotify. Então fica aí até o final, porque você vai ter uma surpresa muito grande. Você vai encontrar uma pessoa que já fez muito mais coisas que eu na vida. E se você me acompanha no Instagram, você já deve saber que eu vivi 40 anos só nos primeiros 20. Vou apresentar para vocês a minha ex-professora. Aliás, não deve existir ex-professora. Se até ex-sogra não tem, a gente não vai demitir professora do cargo, né? Minha professora Mirtes Alves, que ela é uma mulher que, para eu conseguir dizer para vocês tudo que ela faz, eu teria que ficar até o final do podcast aqui. Não vou fazer isso, vou deixar vocês mesmos entenderem tudo que ela faz. Mas eu sei que o que você sempre me perguntou, aliás, o que você pergunta para a vida é como equilibrar estudo, trabalho, maternidade, empreendedorismo, que já é o quê? Outro filho na sua vida. Então agora eu vou mostrar para você como ela faz, porque é uma curiosidade minha, tá, gente? Como é que você equilibra seus negócios, o seu filho, o seu marido, a sua casa, a sua faculdade que você ainda dá aula? Como é que você faz essa mágica acontecer de verdade? Temos 24 horas. Dormir menos, não perder muito foco com coisas que te distraem. Na verdade, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. É da minha pessoa, da minha personalidade. E isso faz com que eu consiga administrar. Às vezes eu me sinto assim, sabe aquele chinês girando vários pratos e não deixando cair? Um sempre vai estar girando mais do que o outro. Um vai estar girando um pouquinho menos. O lance é não deixar parar. Se parar, vai cair, quebrar. Então eu fico fazendo esse processo. Gira um pouquinho aqui, gira um pouquinho ali, no final. E quando que eu vejo que ele está girando tudo direitinho? Quando eu vejo os resultados, né? O aluno indo para frente, o aluno me ensinando, como é o teu caso. Hoje eu sou sua aluna. Fui sua professora, hoje eu sou sua aluna. Então isso é sinal que eu girei bem esse prato, entendeu? Que de uma turma toda, se eu vejo pelo menos uma sendo destaque, me ensinando, eu falo, cara, já valeu a pena, entendeu? E filho e marido são pessoas que contribuem, eles agregam, Já eles dizer, se ajudam. criam. Na verdade, eles ajudam a girar esses pratos, entendeu? Eu não conseguiria fazer nada sozinha. Consigo porque tenho um marido excelente que me apoia, me ajuda, contribui. Um filho que não é aquele filho que é chato, que fica pegando no pé e pedindo e cobrando. Pelo contrário, ele contribui. E uma equipe maravilhosa, eu digo, tem a melhor equipe do Brasil. Então a empresa ela anda muito bem porque ela tem bons gestores e isso faz a empresa rodar legal. Então eu fico mais naquela parte mesmo de idealizando, fazendo as conexões, os contatos e dá certo. E a aula é a paixão, eu produzo muito na madrugada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me distraio fácil. Ou seja, vocês já viram que assim, dormir não entrou na lista de coisas, o que até me traz uma reflexão quando você falou sobre equilibrar os pratos. No meu caso, os meus pratos, eles normalmente estão meio desequilibrados. Eu acho que desequilíbrio é parte do processo, pelo menos, de empreender. E eu tenho uma postura muito empreendedora na vida. Que o que eu considero uma postura empreendedora é você tem um problema, você está diante de um problema e você precisa achar formas criativas de sair daquele problema. Ou você identifica o problema de outra pessoa e você acha formas de servir aquela pessoa para melhorar a vida dela. Então você vende um produto ou um serviço. Isso é empreender, né? Mas para empreender em todas as áreas da nossa vida simultaneamente é muito difícil. Então, em alguns momentos da minha vida, eu foquei mais no estudo e o trabalho ficou em segundo plano. Em outros momentos, eu foquei muito no trabalho e os estudos ficaram mais ou menos. Em outros momentos, aliás, um ano, né, o meu primeiro ano depois de meu filho nascer, eu foquei muito no meu filho, nunca tive babá, e era uma pretensão que eu tinha também de poder construir essa primeira vivência. Eu queria isso. E foi um período que eu não consegui trabalhar igual e nem consegui estudar igual. Eu estava focada num outro processo. Então, os meus pratos, eles são naturalmente desequilibrados. É óbvio que alguns eu tento manter sempre em ordem, né? Eu tenho um filho, então ele não vai deixar de existir porque eu tô focada no trabalho. Então, eu fui aprendendo a ter um pouquinho mais de equilíbrio do tipo, eu preciso focar atenção aqui, ali também, e ali também. Mas eu acho que conseguir girar tudo certinho o tempo todo é impossível ou enlouquecedor. Não, ele não vai girar. Eu acho que você não deixou eles parados, porque parado ele ia quebrar. E não aconteceu isso. Tanto não aconteceu que você voltou
a estudar, você estudou, o teu filho está aí super bem criado, né? Seus projetos, e outra coisa, nasceram outros. Porque esse momento que teoricamente você deu uma pausa, foi talvez fisicamente, mas a tua cabeça ela continua ali, Não para, né? Produzindo. impossível. Pessoas assim como a gente, é aquela história, a gente encontra oportunidade em tudo que a gente vê. Eu acho que o grande lance é isso. Então, para mim, é uma coisa natural. Você entendeu? Não é estresse, não é fazer drama, Difícil. não vejo. Então, tem muita gente que faz essa pergunta. Como que você consegue? Tá, primeiro, eu vou pegar um livro, eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Você lê 2 livros ao mesmo tempo? Não na mesma hora, uma página, tô na página 1, na página 1. Não é assim. Mas eu pego o prefácio, eu olho lá, esse capítulo aqui eu já quero ler. Eu vou naquele capítulo e leio, e de repente eu pego e falo, isso aqui, deixa eu ver o que esses autores conversam sobre esse assunto. Vai costurando o entendeu? conhecimento, né? Então, e às vezes eu pego uma coisa que é de uma literatura totalmente diferente, que é exatamente para ser a válvula de escape. Eu falo, putz, olha que legal, que pensa, tá? E eu não gosto de assistir televisão. Eu sempre digo muito que TV, desculpe quem gosta, mas eu falo muito isso e brinco com meu marido, já está sendo abduzido de novo, porque TV abduz. Você perde um tempo gigantesco em frente à TV. Eu adoro documentários. Eu sou a moça do Netflix, entendeu? Eu gosto de série. Eu uso, inclusive, como ferramenta pra desligar minha cabeça. Porque se eu estiver concentrada num outro universo ali, do filme, da série, eu paro de pensar nas coisas da minha vida, do meu trabalho. Então, geralmente, eu assisto antes de dormir. É o meu processo de sono, porque eu me concentro ali na história que não é minha e eu consigo me distrair e isso me relaxa. Eu tenho dificuldade, você entendeu? Televisão pra mim é uma coisa difícil. Tem que ser uma coisa muito boa. E aí eu sento e pá. Não, vamos sair não, porque hoje eu tô assistindo. Então, vou assistir. Mas é difícil. Quando não, é aquilo pra mim é um sonífero. Eu olho, ótimo, eu preciso dormir. Liga a TV, eu preciso dormir. Entendeu? Que é pra me desligar. Que é o que eu faço. Eu boto a série e vou dormir. Eu preciso pra desligar. Mas é uma coisa assim rápida, já vou dormir. Entendeu? Eu não consigo ficar. O filme super legal, né? É muito difícil. Tem que ser um filme bom. Tanto é que às vezes eu tô assistindo, eu já publico logo, gente, tô assistindo, tô aqui, tô em pé, tô sentada, tô com uma bacia de pipoca pra eu poder me conectar com o filme, com o cenário e tudo que tá acontecendo. Mas é mais fácil eu pegar um livro e fazer alguma coisa, escrever, ficar nessa viagem, né? O que eu acho interessante também é saber se você sempre foi assim ou se você começou a desenvolver esse comportamento mais curioso pelo mundo e de querer absorver conhecimento através dos livros e de ter ideia com tudo que aparecia na tua frente. Isso foi algo que te surgiu em algum momento ou desde criança você se percebia assim? Sempre. Você tem uma ideia, olha o que é uma... Às vezes a gente nasce, eu acho que existem algumas coisas que ela nasce e dali você vai se desenvolvendo. Eu tinha umas amigas, né? Peço licença para contar, para falar sobre isso. Mas olha o que a gente fazia. Eu pegava um acessório, uma coisa de tia, de amigo que não usava mais, a gente fazia rifa para juntar dinheiro para fazer uma festa junina, uma quermesse. E as pessoas não iam lá, assim, simplesmente. Pagava-se para entrar na quermesse. E aí ela pagava um valor X e tinha lá, claro que a mãe de uma fazia pipoca, a outra fazia quentão, outra fazia canjica, vinho quente, que é a cultura do sul, né? Então, a gente saía vendendo, a gente vendia a primeira rifa para juntar dinheiro. Éramos 4 Bem amigas. empreendedoras. Para então fazer a quermesse, que era um corredor que a gente morava, fechava, fazia as bandeirinhas e as pessoas para entrar pagavam ainda. Pagavam para comer aquilo que elas tinham feito. E aí aquele dinheiro ficava para a festa do outro ano. Então, na verdade, eu acho que a gente acaba assim treinando isso, sabe? Aquela coisa, e estimulando. E fazia circo e aí cobrava também. Então, isso acaba fazendo a gente ver que não é de agora. Eu acho que já veio. E eu sempre fui assim, trabalhava como televendedora, mas fazia estética e vendia roupa de lã. Fazia pastel de forno, porque, gente, a coisa não dormi, acordei, dona da Adicos, dona da Marilis, não, de jeito nenhum, as coisas foram acontecendo, e eu tive momentos assim,
de muita dificuldade, mas eu nunca foquei na dificuldade, entendeu? Sempre foquei no quê? O que eu vou fazer para sair disso? E aí criava, pensava e ia buscar. Então a leitura sempre me ajudou. Eu digo que a minha inspiração foi Poliana, porque às vezes bate a síndrome da Poliana, assim, entendeu? Eu acho que por conta da leitura que eu fiz na infância. Eu acho que isso foi uma das veias que eu acabei também. Criando aí, né? Conseguindo absorver pra foi onde se alimentar. Eu me alimento muito. É muito curioso que eu tô lendo um livro agora em que não é uma história fictícia, né? É um livro da Viola, que é uma atriz que eu sou completamente apaixonada, uma atriz negra americana que já ganhou muitos prêmios, fez How to Get Away with a Murder, que é uma das séries mais aclamadas e assistidas. Inclusive é uma série de direito, por isso que eu comecei a assistir na época. E lendo o livro dela, eu descobri que ela, ensinada pela irmã dela, fez uma coisa que eu fiz na minha vida. E isso foi um insight muito louco pra mim. Porque em determinado... Minha garganta falhou. Porque em determinado ponto da minha vida, eu não tava feliz, eu não tava satisfeita, eu não tava gostando do que eu tava vivendo, e eu tava vivendo um ciclo de relações muito insalubres. Eram relações, às vezes, assim, demorava com os meus pais, e o relacionamento deles era meio conflituoso, e isso respingava muito em mim. Então, todas as coisas que tinham ao redor de mim eram muito tensas, eram muito insalubres, eram relacionamentos que não estavam me ajudando a me desenvolver como pessoa. E isso resultou numa Larissa que eu olhava e muitas vezes eu não me reconhecia. Eu não reconhecia a Larissa essência, eu reconhecia a Larissa produto. Produto de todas essas situações que estavam ao meu redor e da minha vivência. E eu ficava me perguntando onde eu ia parar daquele jeito, porque eu achava que a tendência era piorar. Ficava, se eu tô assim, aos 20, 21, 22 anos, como que eu vou estar uma velha ranzinza, cheia de dores, cheia de incômodos e que vai continuar vivendo esse processo? Porque a vida da minha avó foi uma vida muito difícil, uma vida muito marcada pelo preconceito. Eu tenho uma avó negra, meu avô era branco, louro do olho azul, minha mãe é branca, e quando minha avó saía na rua com a minha avó disse que as pessoas ficavam dizendo: você roubou essa menina, você com certeza é a babá, fica dizendo que é sua filha. Então a minha avó viveu uma vida muito difícil. Meu avô era um cara que ganhava bem, tinha mais de uma família, graças a ele eu tenho família em vários lugares, é super divertido, gente. Onde eu viajo eu tenho uma tia, tenho primos para visitar, entendeu? Mas a dinâmica da relação que minha mãe viu acontecer também foi uma relação difícil. Isso constituiu quem ela era. E aí dentro do relacionamento com os meus pais, ela queria que eu tivesse um pai presente, que ela não teve um pai presente. Só que isso, muitas vezes, à custa de um certo desgaste pessoal grande. Então, eu tive saúde e educação de muito boa qualidade a minha vida inteira, mas isso não é um ser humano completo. A parte emocional da gente, ela grita muito alto. E muitas vezes a gente não nota que o que tá faltando pra gente melhorar a nossa vida é cortar esse cordão umbilical com o nosso passado. Porque o nosso passado, ele traz a gente até um determinado ponto. Depois que a gente entende como é que a gente pode fazer para construir um novo futuro, se desligando de tudo isso que traz peso, tristeza, ansiedade, angústia. E aí o que eu fiz? Num determinado ponto, acho que foi um dia que eu tava muito mal, eu peguei um papel e eu comecei a escrever características que eu gostava em outras pessoas. Sabe quando passa uma mulher e você olha para aquela mulher e você pensa: meu Deus, que mulher incrível, nossa, que lindo, que inteligente, ou como ela se comunica bem, coisas assim. Eu comecei a escrever o que eu achava bonito. Então, por exemplo, eu achava muito bonito roupa de frio, eu achava muito bonito... Aí, todas essas coisas que eu achava bonita, coisas simples às vezes, eu comecei a trazer a partir daquele dia pra minha realidade. Eu não posso gastar mais dinheiro agora pra comprar roupa, mas eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa e tirei tudo que eu achava que não combinava com a Larissa que eu queria ser. E eu construí uma nova identidade pra mim, de não, eu não sou obrigada a viver o que eu estou vivendo porque eu fui trazida até aqui. Então, a partir de agora, eu preciso de autorresponsabilidade. E eu vou tentar. E eu passei a tentar. Com o tempo, isso ficou tão natural que não existia mais essa Larissa anterior. E não é que eu rejeitei ela, inclusive, isso foi depois de eu já ter te conhecido. Então, você sabe que a Larissa anterior só era mais menina, eu ia pra faculdade de short, camiseta e havaianas, mas eu já era uma pessoa alegre, comunicativa, já fazia essas coisas.
Mas ali a sua essência ela era tão forte, existia essa visão só física, né? Essa projeção de imagem, mas a sua essência ela sempre foi muito forte. Tanto é que quando nós nos reencontramos, Igual, né? Igual. Foi a mesma coisa, a sensação foi a mesma, porque ali eu reconheci a mesma essência da Larissa. É porque às vezes a gente usa essas maquiagens, entendeu? Porque pode ser que, na verdade, essa Raíssa que você diz que você construiu, na verdade ela já era. Sempre foi. Só que você tava... só resgatou, né? Você só resgatou ela. Você tirou tudo aquilo que foi colocado em cima dela. E foi na minha percepção, você falando agora, eu falo que coisa engraçada. Tudo que você está dizendo foi sempre o que eu te vi. Só que você estava com uma outra roupagem, era uma maquiagem ali, que não foi feita que não era minha. Que não foi feita por você, né? Na minha percepção, né? Porque para mim a essência que eu conheci, que eu percebi, que eu notei e que a gente se conectou, é a mesma que nós nos encontramos quantos anos depois? Com a mesma energia, a mesma intensidade. E se a gente parar a pensar, os nossos encontros são sempre o quê? Intensos. São sempre encontros de ideias. As nossas ideias, elas... De construção, né? Elas se conectam. E para mim, assim, é muito claro. Tudo bem, você teve seu passado, bem ou mal, ele faz parte, ele construiu, mas a sua essência, ela estava ali já, assim, entendeu? Na minha percepção, pelo meu ponto de vista, né? Mas eu acho que faz sentido, porque na verdade foi meio que um grande grito de liberdade, né? E ao contrário, é que quando você estava achando que você estava colocando, não, você estava tirando. Você estava tirando e muito tá meio terapêutica essa conversa, porque na verdade eu sempre imaginei o contrário, porque era assim, até determinado ponto eu tava muito condicionada ao que tava ao meu redor. Sempre fui super empreendedora, mas assim, tinha uma limitação muito clara de tudo. E depois que eu fiz isso, foi nada mais existe. Primeiro que várias pessoas começaram a rejeitar essa nova Larissa. Ficavam, não, que é isso? Agora é melhor que todo mundo, não fala mais com os pobres. Então já entra aquela ironia, você pensa que pode ser o que você quiser. E isso só reafirmava pra mim sim, de fato, se eu quiser ser o que eu quiser ser, eu vou ser o que eu quiser ser. Tipo, pra mim, isso só acabava trazendo mas por que eu não seria? Por que eu não poderia ser? E a Viola, no livro, conta que ela viveu uma infância muito difícil. Quando a gente acha que teve uma história, se você acha que você teve uma história difícil, eu sugiro que você leia o livro da Viola. Eu, inclusive, vou deixar aqui na descrição do podcast a referência completa do livro, porque o livro é fantástico. E lendo a história dela, a gente fica assim, meu Deus, isso é uma vida muito difícil. Ela conta que, em determinado ponto da vida dela, o apartamento em que ela morava com a família tinha muitos ratos. E aí ela dormia toda coberta com lençol e acordava de madrugada com o som do rato comendo a cabeça da boneca dela. E quando ela acordou no outro dia, tinha um buraco, não tinha a cara da boneca dela. E ela sabia que era o rato ali do lado dela. E ela tem várias histórias no livro relacionadas a essas questões de rato, que era uma coisa que marcava ela. Então foi uma vida muito complexa. E aí ela fala que em determinado ponto ela percebeu, tá, se eu continuar aqui dessa forma, onde isso vai me levar? Eu vou repetir a vida da minha mãe? Eu vou repetir a vida que eu tô condicionada? E aí ela passou a construir uma outra pessoa. E essa outra pessoa foi a que foi pros palcos, foi a que... Porque ela apanhava na escola por ser negra. Ela dizia que as pessoas diziam, porque você não escolheu nascer branca? Como se isso fosse possível. E ela disse que era muito marcada por isso, ela não se via como uma pessoa bonita, então assumir uma figura de ir pros palcos, de ir pra TV, de ir pra cinema e de se sentir bonita, de se sentir capaz, foi uma criação dela. Então até que ponto você acha que é possível que qualquer um de nós crie, mentalize e transforme em realidade? Porque eu acredito 100% nisso. Eu acredito nisso de verdade e vejo o que aconteceu na minha trajetória, né? Para chegar como eu cheguei aqui em Fortaleza e hoje está como estou, né? Na condição que eu estou. E foi assim também, eu pegando um material em casa, nessa coisa de ficar mexendo, eu achei lá, nossa, olha o que eu escrevi, eu queria ter 100 mil, mas eu lembro que eu fazia assim, meu Deus, eu quero ter 100 mil. E eu nem sabia, eu nem imaginava quanto que era 100 mil na época. Eu falei, nossa, não sabia nem
Sabe Vou você... estar rica quando eu tiver. Você imagina assim, quero estar rica com 100 mil. Meu Deus do céu, 100 mil você vai estar rica. Era uma coisa assim tão... um valor assim tão expressivo, né? E tudo que eu escrevi, eu falo, olha, isso aqui aconteceu. Isso aqui também aconteceu. Isso aqui também aconteceu. Mas, em quanto tempo? E o que foi feito? E o que é feito? A questão é, você, e é o que a Vanola, é o nome? Viola, é o que ela fez, ela não ficou degustando a dor, porque acho que uma das coisas que as pessoas se perdem é quando ela fica degustando a dor, né? Ou terceirizando a responsabilidade. Porque a questão do degustar a dor, que eu sempre digo, é que as pessoas elas começam a sentir prazer. Essa sensação do, ai, não posso, não tenho tempo, não vou conseguir fazer, sabe que fica aquele mimimi? É porque aquilo também dá prazer. Isso daí também gera. E eu acho que também porque socialmente vira uma desculpa aceitável. Porque uma coisa que eu até já conversei com a minha equipe, que assim, de fato, as desculpas, elas não são assim, nossa, você tá dando desculpa. A questão é que a desculpa, ela normalmente é algo aceitável. Só que o resultado não muda. Então, eu não fiz porque eu tava com muita dor de cabeça. Você tava com dor de cabeça, é verdade, tudo bem, a desculpa é aceitável, eu compreendo, mas você legítimo, não fez. É legítimo, mas legítimo. a questão não é mentira, é verdade, é. a gente acredita em você. Mas a questão é que isso não muda o resultado. Então, ficar remoendo a dor não te tira da lama. Não tira. E as pessoas, às vezes, elas têm... fica nessa zona, você entendeu? Do vitimismo e acaba não indo atrás de fazer as coisas acontecerem, você entendeu? Eu digo muito isso lá em casa. Cara, tem que ser feito, vamos fazer. Tá doendo? Vai com dor mesmo, porque tem que fazer. Tem que trazer esse resultado? Faz. Depois que tiver feito, aí você vai lamber suas feridas. Entendeu? Mas tem que fazer. Isso eu acho que é uma das coisas que faz as coisas acontecerem tudo ao mesmo tempo também. Voltando, né? Ao sentido multitarefa, ao multiverso em que vivemos. Porque você tem que estar fazendo, não dá para você ficar perdendo tempo e foco. Vai e faz, não fique lambendo as feridas antes, porque tem gente que acaba primeiro nos e se e ficam então presas no medo, né? E ficam presas no passado, entendeu? Porque eu fiz e não deu certo, porque as pessoas às vezes, eu observo que elas não chegam onde tem que chegar, porque elas ficam muito focadas no que não deu certo, seja lá o que for, entendeu? Aí perde foco. Já teve coisas que não aconteceram na minha vida e que acabaram realmente abrindo portas para outras. Porque isso que não deu certo. E aí, a visão empreendedora, gente, não é ter o mundo todo pronto para você. Não é que tudo nos negócios vai dar certo sempre. A visão empreendedora é que se não der certo por aqui, eu vou por ali. Se a porta se fechou, eu literalmente puxo a janela. Se a janela não estiver aberta, eu quebro o telhado e saio. Se não, eu quebro a casa e vou embora. Mas assim, você vai conseguir sair. A questão é que eu vejo uma problemática muito grande hoje, que na minha trajetória eu não pude me dar o luxo de evitar a dor. Eu só tinha duas alternativas. Ou eu ficava onde eu estava, vivendo como eu vivia, e eu não estava satisfeita. Então eu podia viver o resto da vida insatisfeita, mas poderia viver o resto da vida lá confortavelmente. Ou eu ia ter que quebrar aquilo que eu conhecia e criar algo novo, que já dá um medo natural, e passar por todo o problema que é começar um negócio, começar uma vida nova, fazer coisas novas. Eu escolhi fazer coisas novas. Você mudou de cidade, você construiu tudo aqui, né? Você já veio com dinheiro. Não, e tem uma coisa assim que você falando isso, eu lembrei de uma fala que era muito, muito, muito comum. Das pessoas, vamos puxar teu tapete. Eu falei, não, tudo bem, estão puxando meu tapete? Adoro brincar de tapete. Quando as pessoas estão puxando meu tapete, eu sento e deixo a pessoa ficar puxando, que é uma delícia. Quem não sabe o que é isso, não viveu ainda, não sabe o que é você sentar no tapete e alguém puxar, é muito gostoso. Na minha infância, a brincadeira era essa. Tinha que ilustrar. O sinteco era sentar num tapete e puxando que ele ia ilustrando numa flanela. Então, para mim, assim, sentar no tapete e puxe, entendeu? Porque dentro do mundo de negócios, você tem muito isso, de pessoas puxarem, roubarem sua ideia, não respeitarem, né? Tem uma série de coisas que a gente vai enfrentando. A questão é a seguinte, tá, tudo bem, eu não vou ficar olhando para isso não, vou fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito.
qual é o resultado que eu preciso, aonde eu quero chegar. E tem uma coisa muito legal, que eu acho que motiva muito você também ser multitarefas, é você não fazer só por você. Você está fazendo pelo coletivo, por todo, por uma classe. Tudo que eu fiz hoje, acho que nessa construção que eu tive, foi porque eu nunca pensei, eu quero crescer Mirtes Alves. Eu quero eu ser. Eu queria sempre fazer algo, quero fazer sempre algo pela profissão. Então, assim, eu quero que a esteticista tenha uma titulação. Eu quero que a esteticista tenha um objetivo, um propósito. Aí eu crio o projeto social Estação Estética Sem Fronteiras. Olha como que a coisa é. Aí o projeto social é só um projeto? Não. Ele tem várias ações, estações. Não podia ser só uma coisa, não. Eu criei estações para ser atender várias situações. Aí você vai vendo assim, puxa, alguém já fez um projeto que parecido com o seu. Você não acha que você foi copiado, puxaram o teu tapete? Eu falei assim, puxaram, minha amiga, eu sento e deixa aí que eu vou junto. No meu caso da fundação, já me perguntaram várias vezes, porque assim, eu abro as portas, né? Eu convido as pessoas, eu quero agregar. E aí já me perguntaram várias vezes, nossa, mas aí todo mundo vai saber tudo que tá acontecendo lá. E aí, se eles fizerem, gente, se eles fizerem, vai ter mais mulheres sendo beneficiadas ao redor do mundo, vai ter mais pessoas, porque eu não vou conseguir chegar em todos os lugares. Então, se surgirem 10 outras fundações que queiram lutar pelo direito das mulheres e fomentar o empreendedorismo e enriquecer famílias e ajudar mães e filhos a se desenvolverem, isso é um ganho, isso não é uma perda. Dentro do contexto de um empreendedorismo social, que é o que eu faço na fundação, na verdade nós, porque Mirtes é conselheira da fundação, então nós estamos fazendo isso, e o que você já fazia dentro do Estética Sem Fronteiras, nesse contexto incomoda menos, né? Realmente faz sentido que as pessoas, mas é porque realmente é sem fins lucrativos, então ela não liga que copiem por isso. Mas eu acho que com relação à empresa, se a gente fica assustado com potenciais concorrentes, a gente se trava. Ou começa a se balizar neles. Começa a estar olhando tudo que eles fazem, a ficar muito preocupados. E assim, você não vai vender para o seu concorrente, você vai vender para o seu cliente, para o seu público. Então você tem que estar com foco noutra coisa. Não em quem vai te copiar. Tem que ficar, sabe? Quem fica preocupado. Até porque quem vai copiar tá sempre na página 2, né? Você já tá ali. Pessoal, eu falei assim, puxa vida, eu lancei a pós-graduação. Só um minuto, acho que a câmera parou, né? Aproveitando, tira o celular de cima, porque quando ele vibra, ele chama atenção toda hora que eu tô. É o meu que tá vibrando, né? Eu tô só. É porque vibra. Mas pode deixar a bateria lá pra não pesar tanto na tua mão. Faz o contrário. Fica só com o celular. Obrigada, amor. Pronto? Tá no rumo? Tá. E aí, quando a gente para de olhar para o concorrente, começa a pensar no nosso cliente, começa a pensar no nosso contexto, focar no nosso, o concorrente que está copiando você, ele vai estar sempre mais atrás, ele vai estar sempre copiando o que você já fez, e aí você vai estar se reinventando, né? Assim, ó, quando eu lancei a pós-graduação Dermoestética, parece que papocou, todo mundo fazendo Dermoestética, e aí o pessoal sempre, copiaram, eu falei, cara, talvez o nome, talvez tenha um projeto diferente, mas tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? A gente vê também se ele fez melhor, copiou, a gente vai lá e ajusta também e tá tudo certo. Eu não vou ficar olhando. O pessoal fala assim pra mim, você viu que estão fazendo tal coisa? Eu falo assim, cara, eu não vou perder tempo do que o outro tá fazendo, eu tenho que pensar no que eu tenho pra fazer. E a cabeça da gente é pra isso, é pra gente criar e recriar, não vou ficar degustando isso não. Não tô ligada nisso, eu tenho que correr. Inclusive, eu acho importante que você não siga os perfis dos seus concorrentes nas redes sociais. Porque assim, a gente acaba entrando numa bolha. Como que funcionam os algoritmos de inteligências artificiais? Que são exatamente os que controlam o que você vai ver no seu Instagram. O que você visualiza, mesmo que você não dê like, que você não faça nada. Quando você tá muito preocupado com o seu concorrente, você não só passa o conteúdo dele, você fica alguns segundos, pelo menos, olhando aquilo ali. Então, o algoritmo entende que aquele é o conteúdo que você gosta. Ele só vai te mostrar aquilo. Quando você for para explorar, só vai ter aquilo. E você vai entrar na bolha errada. Você vai entrar na bolha do seu mesmo concorrente, né? Do seu mesmo segmento. Então, quem é legal você seguir?
quem é o seu cliente e outras pessoas que são clientes. Porque se você estiver imerso no universo do seu cliente, você vai olhar os stories deles e você vai conseguir ver possibilidades de negócio, vai ter insights, vai ver o feed, aquilo vai alimentar a sua criatividade. Enquanto se você está focado no concorrente, aquilo aumenta a sua ansiedade, seu medo de ser copiado, seu medo de estar sendo deixado para trás, seu medo de ele estar melhor que você. Então, você tem que também ajudar a sua cabeça, né? Se você já sabe que algo pode gerar um resultado ruim, para que alimentar nossa mente com isso? Eu prefiro focar minha mente no... Eu também, assim, cara, eu não fico nessa, porque você tem que ver aquilo que vai te inspirar. Você tem que ir naquilo que vai te trazer algum insight diferente. Você não pode ficar focado nisso. Senão você vai estar o tempo todo olhando para trás, né? Sei lá, pelo menos eu tenho assim, não vejo ninguém na minha frente. Eu tenho que ir para lá. Onde que é o meu objetivo? Sigo firme ali. Então isso você tem que ter essa proposta, porque senão você se perde. E você falou uma coisa séria, gera uma ansiedade, que aí você te paralisa. Porque da ansiedade você vai sentindo medo, e o medo é o seu pior inimigo. Isso porque aumenta, ele te paralisa. Na verdade, paralisa, gente, biologicamente mesmo, porque aumenta muito o cortisol, que é relacionado ao estresse, e o cortisol gera um efeito em seguida, porque assim, primeiro você tem um pico de atenção, então você fica hiper atento ali, depois gera uma exaustão. Então, quem nunca de tão ansioso começou a ter necessidade de deitar e dormir, porque parecia que você estava fisicamente cansado. Fuga também, você não quer nem ver, você quer sair daquela situação, porque você está tão intoxicado, porque você gerou tanta coisa que não vai te fazer bem, seu organismo não dá conta. Ele tem que parar, tem que dormir para poder chegar novamente no seu equilíbrio. E eu não quero isso pra mim. E tem os pontos dos estágios da vida e dos estágios empresariais também, não é? Se você olha a pessoa que você já considera super bem desenvolvida e, nossa, ela é minha inspiração. Se você olha com um foco de Mirtz, por exemplo, ela foi uma super inspiração pra mim. Eu achava muito incrível, ela era minha professora, eu me aproximei dela, eu me aproximei da empresa dela, eu era presente, eu ia pros treinamentos, e como eu olhava, era assim, nossa, se ela faz isso, é possível que eu possa fazer também. Então, na verdade, ela inspirava meu desejo de liberdade. Ela me fazia achar que era possível e que eu podia acreditar em mim, até porque ela tem essa energia de soma, ela não é uma pessoa que poda. Só que quando a gente já consegue ter uma pessoa para nos inspirar dessa forma, em que você percebe o outro como alguém que conseguiu e, portanto, eu me percebo capaz também. Mas quando você fica focado no que o outro já é capaz de fazer e que você não tem perna suficiente, braço suficiente para fazer aquilo, isso é outra fonte de ansiedade. Porque, por exemplo, nossa, olha, ela já tem X empresas e consegue fazer X treinamentos e consegue fazer tudo isso, mas ela tem uma equipe que você não tem dinheiro para ter ainda. Então, você precisa entender o estágio empresarial em que você está e dar o máximo de si naquele estágio. Afinal de contas, a gente não brota de cima. A gente começa e vai evoluindo. Quantas horas, Mirtz, você trabalha por dia? Hoje, né? Hoje que você já está estruturada, que você já percorreu tudo isso. Quantas horas você trabalha por dia? Bom, primeiro que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas que a gente tem todo um processo, que as pessoas não estão vendo aí as entrelinhas, né? E essas fases que a gente passa, que era de abrir mala, sair, ir para evento, passar por tanta coisa como a gente já passou, e a gente passa ainda. Não imagine que tudo é pronto como mostra o Instagram. A gente não mostra o que está atrás das câmeras, né? É o avião que passa, que a gente dá aquela pausa. Só que em algumas situações não dá pra você. Mas quando você escuta aí, a gente tá aqui conversando sem parar. Mas quando passa um avião, a gente faz um minutinho de silêncio. Pois é, então... A vida na internet é maquiada, isso é um fato. Então não é isso. Então a gente tem todo esse espaço, né? E em relação ao tempo que eu trabalho, eu vou te falar, assim, queria que meu marido respondesse, se ele pudesse participar, dizer assim, quanto tempo ela trabalha? Assim, ele tá aqui, gente, assistindo de camarote. Quanto tempo ela trabalha? Quantas horas eu trabalho? Eu vou dizer quanto tempo ela dorme. 4 horas. E no resto do tempo ela tá fazendo o quê? Ela dorme 4 horas por dia, gente. No resto do tempo ela tá fazendo o quê? Tá fazendo trabalho, tá estudando, tá lendo, tá pesquisando. Me capacitando. Ou tô ensinando ou tô me capacitando.
né? Então, às vezes a pessoa imagina assim, porque não é necessariamente você estar ali carregando caixa. Às vezes eu não estou na empresa, às vezes você vê, eu não consigo estar em 7 lojas ao mesmo tempo. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu. Tem gente que fala assim, você tem um clone, você estava aqui, daqui a pouco você estava lá, você estava com a Larissa e daqui a pouco você estava aqui nesse evento e aí você estava ali na loja. Eu falo, gente, é porque você tem que ter objetivo. Você vai e não perde tempo e vai rapidinho, faz o que tem que fazer. Vai com foco, faz o que tem que ser feito e já parte para o ponto seguinte. É isso. E a gente acaba fazendo o quê? Eu tenho aquele momento que eu tenho que me capacitar. E eu estou tentando fazer minhas caminhadas, adoro acordar, fazer minha caminhada com meu maridinho, que a gente nem falou, né? São 38 anos de casada com o mesmo marido, isso ajuda também, você não tem que ficar se preocupando, né? Ajuda, né? Um prato já tá equilibrado, né? Você vai focar nos outros. Né? E assim, pra mim, esse lazer, de repente, tá aqui com você é um lazer. Pra mim é uma pausa. Estou aqui porque a gente já conversou muito. E não deixa de ser trabalho, mas assim, saber aproveitar o que é o seu trabalho, né? Porque também tem aquela falácia de que, olha, a gente usando palavras que estão indo pro cemitério das palavras. Estão indo pro cemitério das palavras. Mas existe, né, essa conversinha de que quem trabalha com o que ama não trabalhará nem um dia. Gente, isso não existe! Por mais que você ame o seu trabalho, vai ter um dia que você vai achar um saco, vai ter um dia que você vai estar cansado e você vai ter que fazer mesmo assim. Vai ter pedaços do trabalho que você vai ter que fazer e que você não gosta, porque todas as profissões têm. Todas as profissões têm. E eu até, antes de começarmos aqui, a gente estava conversando sobre as problemáticas envolvidas na desistência de tudo que causa dor. Que a dor é parte do crescimento. Se você vai pra academia e você quer ficar musculoso, você vai ter que malhar e vai doer os seus músculos para que ele cresça. Acho que esse é um super exemplo de sem dor não dá pra sair do que você tá hoje, do que você tem hoje. Isso se aplica a outras áreas da vida também. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer para me distrair, que faz eu descansar? É preparar uma mesa, fazer uma mesa posta, fazer uma entradinha, fazer uma comidinha diferente. Isso é muito legal, mas é detestável descascar o alho para fazer aquele pesto que fica delicioso, que é a dor. Descascar o alho é um saco. Eu detesto lavar a louça depois. Lavar a louça é um saco, mas não é a dor, né? Você receber amigos, nossa, que delícia. Quando todo mundo vai, você olha o chão e fala, ai meu Deus, tem que limpar isso aqui. Mas aí, ó. Entendeu? São as dores que fazem parte, que está dentro do processo. Está dentro do rolê. Mas aí a brincadeira que eu ia fazer é que assim, escolha a sua dor. Eu detesto lavar louça. O que eu fiz? Trabalhei bastante, comprei uma máquina de lavar louça. Aí ela lava por mim. Hoje de manhã a gente botou a louça, quando eu chegar ela tá lavada. Então, qual foi a minha dor? A minha dor não foi a de lavar louça, mas a minha dor foi de ter que me focar no trabalho por mais tempo para adquirir cada uma das coisas que pode me ajudar a sair daquela outra dor. Então, o ponto é, você sempre vai ter a dor. Você só tem que escolher qual é. Porque se você escolhe o hoje, isso é tão claro pra mim, minha mãe me criou com uma frase que era primeiro a obrigação, depois a diversão. Talvez por isso tenha sido tão ok eu entender a lógica de eu preciso plantar pra eu poder chegar à colheita. Mas eu vejo que as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, e eu puxo bastante a orelha de todo mundo que eu conheço que tem menos de 20 anos, porque isso é uma questão, um traço bem cultural, geracional, tá muito claro, porque eu trabalho com consultoria empresarial, então eu tenho acesso a várias empresas e eu vejo isso se repetir. E essa geração não está conseguindo emprego em várias empresas, porque eles já são mal vistos por algumas características específicas que vou comentar agora. Muitas pessoas têm uma urgência de resultado sem aceitar pagar o preço necessário para o resultado. Então, o que é o preço necessário? Se você é um jovem universitário ou acabou de se formar, você ainda não tem a experiência. E aí a experiência ela é um fator importante, porque eu sinto te dizer que o mundo não cabe no que você estudou na universidade. As coisas não se fazem como a teoria. A teoria é um auxílio para a gente entender as situações práticas, porque o mundo não é uma fórmula matemática. Então, se você trabalha com principalmente questões humanas, você trabalha com pele, daí você aprendeu que o ativo é super maravilhoso. Aí a pessoa teve uma alergia, mas ninguém teve antes, aí essa pessoa teve... Então existe... Tudo é muito dinâmico. E tudo muda. Tudo muda. Tem teorias que já não se aplicam mais. Você pensar em teorias de administração que hoje, será que elas se aplicam? Obsoletas, né?
você tem que adaptar. Então, assim, é fato que você também tem que se permitir esse processo de amadurecimento. E uma coisa séria, não se sentir não se deixar se embriagar pela vaidade e pelo ego. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas estão num processo assim, mas eu já sou formada, e ela acha que isso é o suficiente. E ela fica embriagada com esse ego, que eu acho que a grande porcaria que está acontecendo hoje é essa embriaguez coletiva de ego. Até porque... Você entendeu? Porque as pessoas, elas querem ser melhores do que o outro o tempo inteiro, e aí elas sentem que elas não conseguem, e aí elas se tornam chatas, entendeu? Porque elas não aceitam você chegar e falar, você está aqui como aprendiz. Eu sou um aprendiz. Olha, eu cheguei aqui com uma sacola de coisas falando para você, porque, ó, o que você acha disso? Você acha que isso é legal? Quando eu falo isso, eu estou querendo assim dizer, Larissa, eu estou aberta para aprender com você. Vamos colaborar para chegar num entendimento. Você entendeu? Eu estou aqui aberta. Eu cheguei e falei assim, cara, eu preciso aprender alguns termos que eu não sei com você. Alguns termos que vocês usam, eu não sei. Então, está aberta para isso. E eu observo que as pessoas, elas não estão dispostas a isso. Tanto é que a gente vê o comportamento de pessoas nos primeiros 3 meses de empresa. Isso geral. Muita gente não fica os 3 meses, porque o que tá ocorrendo, né? As pessoas, elas querem ter tudo, entregar nada. Elas querem, muitas vezes, principalmente no pós-pandemia, trabalhar em home office, mas não querem nem ligar uma webcam. Elas querem não ter que se deslocar porque não quer pegar trânsito, engarrafamento, e a gasolina tá cara. Elas querem começar ganhando muito, porque ela não veio até aqui, ela não é tão inteligente, maravilhosa, pra ter que ganhar pouco. Só que esse combo, muitas vezes, só funciona na cabeça dessas pessoas. E existe um movimento já se fomentando dentro da internet, ganhando muitos adeptos, né? Dessa questão de a gente precisa encontrar um formato de trabalho que, com o mínimo de esforço e o máximo de qualidade de vida possível, possam me propiciar ter uma vida muito boa e conseguir ter tempo para mim e preservar minha saúde mental. E por que eu acho isso complicado? Porque isso dá para ser aplicado com um pouco mais de tranquilidade quando você vem de uma família que já pode te dar uma estrutura e que você já tem ali uma condição de vida, já veio para a vida com uma quantidade de dinheiro que vai pelo menos te auxiliar a poder viver o que você já está vivendo e ficar tudo bem. Porque para ascender, gente, se você não está satisfeito com como é sua vida dentro da sua família matriz, para ascender, você não vai conseguir, infelizmente, fazer isso, nem você sendo o gênio da lâmpada, se você não tiver uma dose de esforço extra. É processo, gente, é processual. Tudo você tem que ir escalando, né? Essa questão da pessoa querer ficar em casa... É uma vida fast food, às vezes. Eu acho que a gente tá vivendo a vida do iFood. Ela também tem que pensar na entrega que ela tá fazendo, porque elas querem isso, mas qual a entrega que tá sendo dada, entendeu? E tudo que está em torno disso, porque para você falar que você quer fazer dessa forma com menos tempo e ter uma qualidade de vida, você também vai ter esse menos tempo entregar a essência da essência do seu trabalho. E o que você está entregando? E as pessoas ainda não estão conseguindo entender o que é essa essência que vai entregar e que vai trazer realmente o melhor, porque, claro, de repente é muito mais negócio ficar 1 hora com você do que, de repente, ficar 3. Onde tiver mais poluição de conteúdo do que a essência. E fala, puxa, eu perdi 2, 3 horas com a Larissa, em meia hora eu teria resolvido. Porque já aconteceu isso, da gente ir para uma reunião, uma coisa assim. Infrutífera. Meu Deus do céu, ficar 3 horas para realmente, no final das contas, isso aqui, um e-mail resolveria? Eu acho que sendo empresárias, a gente aprende a ser cada vez mais objetiva. Eu sou muito prática e objetiva. Surge uma situação, eu já digo, e aí, como a gente resolve? E eu induzo muito as pessoas a pensarem, para não viciar a minha equipe, por exemplo. Então, quando surge uma situação, às vezes a resposta está na ponta da língua e é até difícil de não responder, mas eu digo, então, pessoa, nessa situação, o que você acha que seria o ideal de fazer? E aí mostra para a pessoa que ela é capaz de se desenvolver nesse sentido. A minha preocupação é que a gente consiga fomentar na cabeça das pessoas, assim, o mercado de trabalho não tem condições de absorver todo mundo que tem se formado. Hoje em dia tem muito mais faculdades e universidades do que tínhamos há 20 anos. Então, tem profissionais de todos os tipos entrando todos os dias no mercado de trabalho. Mesmo, não só, mas faculdade não é mais nada. Então, com mestrado, com doutorado, tem muito mais gente
nessas especificações técnicas. Então, para você ser um profissional que vai se destacar, você tem que ter outras coisas, como produtividade. Mais do que isso, é você ter inteligência emocional. Porque tem pessoas que elas têm um baita currículo, mas ela não tem inteligência emocional, ela não tem capacidade de relacionamento. Então não dá certo. A pessoa é maravilhosa, mas ela vai ter que trabalhar dentro da caixa dela, só para ela. Porque nem para vender, para ela não vai conseguir. Entendeu? Ela vai estar ali se consumindo sozinha. E isso é uma questão. Porque assim, ó, algumas técnicas, alguns processos você consegue ensinar. Inteligência emocional você vai ensinar. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de crise de ego, ética e falta de inteligência emocional. Então, você vai... E preguiça. É um negócio assim, sabe? Porque o problema, a grande problemática é esse combo. Porque, assim, se você acha que você é demais, aí existe um grau de ignorância em que você já acha que você sabe tanta coisa, você sabe tudo, você não se torna mais uma pessoa curiosa pelo mundo e por aprender, porque você já tá completo. Então isso é o ego, né? Você já tá inflado de eu sou demais, mundo, você que deveria estar me querendo e pagando bem por isso. E daí você ainda tem associado a isso esses outros pontos de falta de ética, de não comprar um pensamento de equipe, entendeu? Essas outras coisas. Gente, não tem como. As pessoas hoje estão muito preguiçosas, dentro do nosso cotidiano mesmo. Preguiça mental. Porque a preguiça do pensar, de fazer, assim, eu tenho uma resposta para isso, aquilo que você falou, você coloca assim... Se eu posso olhar no Google, pra que eu vou estudar se eu posso olhar no Google na hora que eu tiver uma dúvida? E de repente, assim, pensar mesmo, o que eu posso resolver? Né? O que eu posso agregar? Então a pessoa fica naquela zona de conforto, que é uma zona de conforto, né? Eu, quando comecei a trabalhar com estética, onde que eu ia aprender sobre pele? No Google? Eu tenho 28 anos, quanto tempo que o Google? Como que era a internet? Era do tempo da internet, você tinha que colocar um fio, tinha que ficar discando e mudar. Editor, bota aí. Não dá, entendeu? Não tem condições. Aí eu pegava livro de medicina. Você tinha que pegar livros, você tinha que estudar mesmo, você tinha que pegar livro de farmácia. Hoje é muito fácil. Eu estou aqui dando aula, o aluno está no Google para saber se aquilo que eu estou falando é realmente. Não, isso não é inovação, não. Inovação eu estudei foi semana passada, foi mês passado, ano passado. Verdade. Né? Hoje a gente pode estar aí pensando em algo diferente. Então, hoje está mais difícil. E as pessoas, por conta disso, ela também está deixando as coisas, sabe? E eu acho que também, eu penso que as pessoas estão numa válvula tão grande assim de pressão que você não pode tocar, que parece que está tudo exposto. São muitas feridas expostas. E as pessoas não estão olhando para isso. Que vem naquele processo que você falou, da qualidade das pessoas de repente ter o seu tempo para cuidar de si, para de repente... Só que às vezes a pessoa, ao invés de cuidar de si, ela está deixando mais exposta ainda a ferida. Então acaba que não faz nenhuma coisa nem outra. E aquilo que a gente estava conversando ainda hoje, sobre as pessoas terem qualidade, o que é qualidade, né? Para mim, você tem que pensar. Às vezes a pessoa trabalha para ter alguma coisa, mas aí quando ela vai ter a coisa dela, ela não consegue nem se desligar. Isso é qualidade, né? O que é qualidade? Para mim, tá aqui é uma qualidade. Eu tô numa sexta-feira, né? Tô bem sextou, né? Tô bem... Eu também hoje, tô gente. Tô bem sextou, né? E tô aqui numa qualidade. Por quê? Porque é uma conversa produtiva. Isso aqui pra mim é um detox. Sabe? Porque pra ficar perfeito pra mim, só faltava um drinkzinho. Vamos providenciar pros próximos. Que eu esteja nessa lista de próximos, né? Porque... Não, mas a água também aqui é fonte, é vida, tá ótimo. Mas mais tarde vai pro sextor, né? Mas o drinkzinho vai dar certo. Eu acho que, assim, o resumo de tudo isso tudo isso vem, gente, de tudo que a gente tá falando vem de uma vida nossa cheia de muita reflexão, né? Eu sou uma pessoa que pensa sobre tudo. Eu crio 10 timelines de pensamento ao mesmo tempo. É um negócio que realmente só quem tem TDAH assumido e tratado consegue entender como funciona. Mas o que eu aprendi a fazer foi a entender que o meu corpo, o meu cérebro, a minha história, o meu contexto, os meus professores, o meu filho, nada disso
pode me parar diante das minhas metas e objetivos. Então, se eu disser, eu tenho TDAH, então eu sou desconcentrada, eu não vou ler. Pelo contrário, eu digo assim, o quê? Você acha, cérebro, que você vai me impedir de ler o livro que eu quero ler? Se eu tô lendo e eu me desconcentrei, eu volto e leio de novo aquela página, mas eu não deixo nada, nenhuma circunstância, nenhuma doença, nada no mundo me parar diante do que eu tenho vontade de fazer. O que vai me parar é a morte, e isso se não tiver aí uma forma do meu espírito ainda interagir. Porque isso foi uma decisão, não ficar parada diante das dificuldades. A grande questão é essa. A palavra-chave é essa. É decisão, é escolha. Você escolheu isso. Não parar. Acelerar. Acelerar. Por isso que você é acelerada e está acelerando. Nós não outras somos mulheres Tá acomodadas, nós somos Não. mulheres aceleradas. Aceleradíssimas e acelerando um pouco, porque ninguém consegue ficar quieta perto da gente. Por quê? Esse fato da gente girar os pratos, a gente faz a pessoa, nós não é dizer que nós estamos, tem alguém ali por baixo segurando ou pelo menos sinalizando. E essa pessoa que sinaliza e o prato A tá parando, é sinal que ela já saiu da inércia, ela também está sendo acelerada, ela também está no movimento. E o nosso papel é esse, movimentar, né? Tirar as pessoas da inércia e não é só tirar não, é fazer acelerar, né? Esse aqui é o nosso papel, né? Vamos acelerar. Eu acho que depois que eu aprendi a fazer essa transformação na minha própria vida, eu me tornei faminta por conseguir facilitar o processo de outras pessoas. Porque foi bem difícil e desafiador e dolorido. Então, se houver uma forma de o seu caminho ser mais fácil, porque a nossa história vai poder te ajudar, porque a nossa experiência, nosso conhecimento vai poder te ajudar, esse é um prazer nosso, essa é uma alegria nossa e é para isso que a Fundação foi criada. Mas eu ainda não vou conseguir viver o processo por você, eu não posso abrir sua cabeça e fazer você aprender, eu não posso colocar em prática por você. Então, por mais que nós tenhamos aqui cursos, palestras, mentorias e tudo de graça para as pessoas participarem, mesmo assim, muitas vezes a adesão aos projetos é baixa porque as pessoas não se veem capazes de depois fazer as coisas. É a decisão e a escolha. Quando você coloca assim, eu escolho me acelerar, sair da inércia, tudo você vai... E o universo vai conspirando e trazendo pessoas. Ele contribui. Quando você falou a respeito da porta, uma porta que fecha e outra que abre, eu digo também, outra fala que eu sempre procuro colocar assim na mente das pessoas que estão à minha volta. Fechou uma porta, derrubou a parede. Você entendeu? Tudo bem, a porta foi tão bem fechada que a pessoa não percebeu que ao bater a porta derrubou a parede. Porque para mim eu saí com a maior facilidade do mundo. Eu encontrei um espaço gigantesco, entendeu? E sempre, todas as vezes que fecharam a porta, foi para tirarem as paredes para eu passar e alcançar. Mas é também uma escolha, que eu poderia sentar e chorar. Chorar e reclamar. E a questão é essa. E a gente tá aqui para isso, para estender as mãos e acolher e falar assim, vamos juntos, estamos aqui, ó. A gente vai mostrar como é. Porque hoje eu me sinto realizada, plena, com as minhas escolhas. Feliz, eu me sinto feliz com as minhas escolhas. Eu tô exatamente assim, se eu olhar para 25 anos atrás e falar assim, nossa, foi isso que eu quis. Eu tenho um desenho, uma figura de uma loja que eu queria ter. De eu botar num quadro. E eu falei, cara, olha aqui, eu desenhei isso. E olha aqui, olha isso. Então, assim, tudo você realmente pode construir, mas precisa fazer o quê? Escolher, tomar decisão. Eu acho, gente, que a vida é tipo um labirinto. Às vezes parece que tá dando certo, porque você tá indo e tá dando certo, o caminho tá lá longo. Daí você chega num momento e tá uma barreira e você percebe que você tomou o caminho errado. E aí você começa a procurar outras alternativas, até que vai chegar uma hora que você vai perceber que você encontrou o seu caminho, que vai acabar lá na saída, que eu acho que é a saída da vida, né? Que é quando a gente vai embora daqui. O importante é que a gente observe que dentro de um labirinto existem múltiplas escolhas e às vezes a gente não tá ainda com consciência suficiente para poder fazer a escolha certa ou fazer o que vai ser melhor para o nosso futuro. Mas eu quero que você hoje pense de novo em você e quero te levar a refletir para a gente encerrar aqui esse podcast maravilhoso. Eu amei poder gravar com você.
Quero que você reflita se o caminho que você trilhou até agora e se o que você vive hoje é resultado do que você quer ser, do que você gostaria, do que você sonha, ou se é resultado dessa coleção de experiências e de pessoas que estão ao teu redor. Porque se você percebe que você não tá no lugar que você gostaria, que você não tá vivendo o que você gostaria, é possível viver outra coisa. Com certeza. E só para deixar claro aqui, ó, o História do Sextou e o drink, meu drink hoje vai ser atender uma pessoa, ainda vou atender. Vou atender uma pessoa que precisa estar bem para uma foto de formatura e que quer estar com a pele tranquila. Eu falei, tudo bem, eu atendo você no horário que a gente vai se encaixar. É você, de repente, também olhar para o outro, sabe? E você ir encaixando. Não é fácil, gente. Meu dia hoje começou muito cedo e eu vou terminar ele super legal, super de boa, mas tudo com leveza e tudo dá certo. Viva o processo. Mirtz, pra quem quiser te achar, quais são tuas redes sociais? Mirtz Alves. Bem facinho. Mirtz Alves. Pode procurar. E eu só não tô conseguindo ser marcada, né? Por conta do Instagram ter sido hackeado, né? E agora ainda não tô conseguindo que as pessoas me marquem. Mas pode ir lá. Me sigam, mas não me persigam. Essa é a minha palavra. Sigam, mas não me persigam. E se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer o Instagram da Fundação. Lá você vai ter acesso a vários materiais gratuitos e conteúdos muito inspiradores de várias mulheres com suas experiências, suas vivências próprias, das mais diversas profissões e histórias de vida. No mínimo, vai mostrar pra você que o que você tá vivendo não é exclusividade sua, que existem outras pessoas que podem estar passando ou passaram pela mesma coisa que você e que você pode escolher um caminho diferente, que vai dar certo. Eu te convido a ir até o Instagram e procurar... Esqueci agora o nome. Mulheres Aceleradas Oficial! Até a próxima, e Mirtz, muito obrigada por ter vindo acelerar comigo. Obrigada. Também podem achar, não me achar, né? Mas achar conteúdo super bacana no Adicos Profissional Fortaleza e Adicos Fortaleza. Ah, as redes sociais da empresa dela, que inclusive se você ficou curiosa pra saber como essa mulher faz todos esses pratos ficarem de pé, vai dar uma olhadinha na empresa dela. É muito legal também. E o Amarilli 520, que se você quiser ver acessórios, né, ter uma inspiração, Amarilli 520. Mirtz, muito obrigada por ter vindo acelerar com a gente e ninguém segura uma mulher acelerada. Verdade, vamos acelerar juntas.